Aí, Lula, tu acha que isso aqui tá quanto? Você acha que isso aqui tá quanto? E depois você fala que é fake news? Se a gente tá aqui no mercado, nós estamos vendo com nossos próprios olhos, pô, o preço disso aqui, ó. Pô, aí agora a gente vem aqui e se a gente passar o cartão e durante um mês passar 5 mil reais, a Receita Federal já tá encostando em nós pra gente poder prestar depoimento. Como é que é isso, cara? Fala. Aí, Lula, a gente, ó, soa pra ganhar o nosso por mês, salário digno, honesto, salário mínimo. Chega no mercado, Com 200 reais. não dá nem pra comprar o que a gente quer. Com 200? Olha aqui, ó, o preço. Olha o preço, cara, do pó de café. Isso aqui tá uma vergonha, Lula. Pelo amor de Deus, cara. De quem é a maior culpa? Sua, tá quebrando nosso país. Você viu ali quanto que tá o preço? 70 reais aproximadamente o quilo da picanha, cara. E o salário você não aumentou nem um pouco. E agora a situação tá indo de mal a pior. De verdade. Você vai dormir e vai acordar pensando nisso todos os dias, pô. De quem é a maior culpa? Sua, tá quebrando nosso país.